Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou pastor do Área Mais, juventude desta igreja. Bom, hoje nós estamos retomando a vida comum, a vida normal, porque até semana passada ainda nós estávamos em clima de acampamento. Para você que não está acostumado, esse povo de igreja tem um negócio que a gente chama de acampamento, mas que na verdade não tem muito a ver com acampamento no sentido literal, né? A gente não tem barraca, a gente não vai para o mato, né? A gente vai para um lugar próximo aqui, geralmente vamos para lá, um lugar próximo daqui, que tem cama, tem quarto, né? Chuveiro, tudo certinho. E a gente chama isso de acampamento, e é um tempo que a gente separa no final de semana para estar mais junto, para se divertir junto, para conhecer mais gente, criar relacionamentos mais próximos. A chance que a gente tem também de, num grande grupo, aproximar você que ainda não se sente tão parte desse grande grupo. E na semana retrasada, nós estávamos nesse acampamento, e na semana passada nós fizemos um encontro de lembrança do acampamento, falamos um pouco ainda dentro do tema do que nós conversamos lá durante o final de semana do acampamento. E hoje nós estamos voltando ao dia a dia normal, a vida normal, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre este tema aqui. O céu é o limite. O céu é o limite. Bom, eu sou psicólogo, né? Fui estudante de psicologia há alguns anos atrás, terminei meu curso em 2007 pela UNB. E durante o curso, eu demorei bastante para terminar o curso. Durante o curso, eu tinha muitas conversas com colegas, não tanto com professores, mas mais com os meus colegas, a respeito da psicologia, da relação da psicologia com a Bíblia, com os conceitos que nós cristãos temos a respeito de Deus, relacionamento com Deus. De vez em quando não dava muito certo essas conversas. A gente meio que discordava, às vezes ficava até um clima meio tenso assim, e a gente parava de discutir para não ficar chato. Mas uma coisa que sempre me incomodou na psicologia é esta busca pela solução dos seus problemas em você mesmo. Porque imagine você, se eu tenho um problema e eu vou ao psicólogo. E resumidamente, lógico que eu estou aqui sendo bastante reducionista, você que é psicólogo, por favor, não se ofenda. Mas, reduzindo bastante isso, o psicólogo me leva a entender que a solução está em mim mesmo. E em mais ninguém. Entramos numa crise. Porque, vou te dar um exemplo. Por exemplo, se a minha crise for uma descrença total em mim mesmo, como eu vou tirar de dentro dessa descrença total em mim mesmo algo que possa solucionar a minha descrença total em mim mesmo? Como eu vou acreditar em algo de mim se o meu problema é exatamente não acreditar em nada de mim? Então a gente começava a discutir essas coisas no campo filosófico, psicológico e tal. E hoje eu quero falar com você sobre isso. E esse título, ele é um título para instigar mesmo. Porque ele parece o título de uma palestra motivacional. Você talvez, quando viu esse título, você pensou, hoje o pastor vai falar para a gente, né, que nós somos os caras, nós nascemos para brilhar, né, estrelinhas de Jesus. Né? Nós nascemos para sermos assim, os astros do planeta. De certa forma, Deus nos criou sim, de uma maneira muito especial, para sermos muito especiais. Deus criou todas as coisas, e depois que criou todas as coisas, Ele disse, isso é bom. Mas depois que Ele criou o homem e a mulher, Ele disse, isso é muito bom. E a Bíblia chama o homem e a mulher de coroa da criação de Deus. Tem mulheres que não gostam muito desse título. Coroa. Entendeu? Pegou? Foi ruim essa. Ok. Vamos passar batido por essa. A Bíblia nos chama, homens e mulheres, de coroa da criação de Deus. Isso significa que nós somos uma criação especial dentre todas as coisas que foram criadas por Deus. Então, de certa forma, dizer que nós somos especiais, que nós nascemos sim para dominar, para liderar, em certo sentido, isso é verdade. Mas o problema está
no mesmo problema que eu acabei de falar com vocês sobre a psicologia que eu estudava lá no começo do século XXI. Né? O problema está em pensar que esta especialidade, essa coisa de ser especial, de dominar, de liderar, isso tem relação comigo. É porque eu sou, é porque eu tenho, é porque eu posso. E aí mora um grande problema. Um sério problema. Então hoje eu vou falar com você sobre algo para te motivar, sim. Para você pensar que o céu é o limite. E essa expressão significa que não há limites, na verdade. Quando a gente fala assim, o céu é o limite, a gente está querendo dizer que não há limites. Né? Mesma coisa que o rei do camarote quis dizer. Quando ele falou, o limite é o infinito, 50 mil, 60 mil. Para ele, 50 mil é infinito. Entendeu? Então, eu não sei que matemática é essa. Mas aqui, do mesmo jeito, a gente está falando que o céu é o limite, né? Mas o que quer dizer aqui é que não há limites. Certo? Então hoje eu vou te dar um caminho para você agregar valor. Entendeu? Pegou essa aí também? Para você agregar valor. Certo? A você. Porque você não tem valor em si mesmo. Só porque você foi criado de maneira especial. O valor não está em você. Mas o valor está na relação entre você e o Criador. Quando Deus disse, isto é muito bom, Ele não disse isto é muito bom e deixou que aquilo fosse muito bom por si mesmo. Não, Ele disse isso é muito bom. Por isso, você vai se relacionar comigo e você vai cuidar de todas as coisas que eu criei. Você terá livre acesso a mim, como Adão conversava com Deus e caminhava com Deus pelo jardim. Certo? E a única coisa que eu te peço é que você não coma daquele fruto. Mas Adão e Eva comeram do fruto e o valor que havia neles se perdeu, porque o valor estava no relacionamento com Deus e não neles mesmos. O valor estava em que eles foram criados para uma relação íntima com Deus. E essa relação íntima, essa relação sem obstáculos, sem nenhuma coisa atravessando, essa relação foi quebrada, foi seccionada pelo pecado, por aquilo que nós chamamos de pecado. Mas hoje eu quero te motivar a resgatar este valor que Deus deu a mim e a você, através de uma história. A história de um homem chamado Gideão. Tem algum Gideão aí? Não? Então fica a sugestão para você botar o nome do seu filho Gideão. Nome bonito, nome que significa poderoso guerreiro. Se você quer ter um filho que é forte, que é guerreiro, tem garra, bote o nome dele Gideão. Eu quero falar com você sobre Gideão. Gideão, a história de Gideão é contada no Antigo Testamento, em um livro que ainda está relativamente no início do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, que foi escrita, a maior parte dele, mais de 1000 anos antes de Cristo. E o livro de Juízes, especialmente, foi escrito entre 980 e 1000 anos antes de Cristo. Provavelmente durante o reinado do rei Davi. Foi narrado a história que antecedeu o período dos reis, o período em que tivemos o primeiro rei Saul, depois rei Davi, depois rei Salomão, e aí uma sequência de reis do povo de Israel. Antes desses reis, houve um tempo chamado Tempo dos Juízes. Esses juízes eram espécies de governantes locais, regionais, que cuidavam de parte do povo chamado povo de Israel. O povo de Israel era dividido em tribos, e cada tribo passou a ter o seu juiz, o seu líder. E para você que pensa que a Bíblia é machista, dentre esses juízes existiu uma mulher, chamada Débora. E essa mulher realizou grandes coisas na liderança do seu povo. Ela conquistou, no seu tempo, 40 anos de paz. Por que 40 anos de paz? Porque naquele tempo, deixa eu te dizer uma coisa, naquele tempo as guerras eram comuns. E aí, eu vou abrir um parênteses e falar com você sobre
crítica a respeito da Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia ou que não lê a Bíblia. Por exemplo, eu sou fã do Jô Soares, ok? Sou fã dele, assisto o programa do Jô, sou super fã dele. Só que o Jô Soares, ele acha que ele sabe muito de Bíblia, porque ele sempre cita aquele texto: na casa de meu pai há muitas moradas. Para explicar, segundo ele, para explicar que todos os caminhos levam a Deus. Ele acha que Jesus estava dizendo isso. Né? Então, primeira coisa, Jesus não estava dizendo isso. Segunda coisa, saber esse versículo não quer dizer que você conhece a Bíblia. Mas todo mundo acha que o Jô Soares é especialista em Bíblia. Ele não é especialista em Bíblia. Ele nunca disse que é. Certo? Algumas pessoas criticam a Bíblia sem ler a Bíblia, criticam a Bíblia sem saber o que é a Bíblia, como foi composta a Bíblia. E uma das críticas mais comuns a respeito da Bíblia é que a Bíblia apresenta um Deus genocida. Um Deus que quer matar todo mundo, que quer passar o cerol geral. Não sobra ninguém. Entendeu? Quando você for matar um povo, você mata todo mundo, mata homem, mulher, criança, animal, mata todo mundo. E realmente existem momentos da história em que nós vemos esta ordem mesmo. Mas, ler estas histórias e dizer que Deus é um Deus genocida, porque você está interpretando aquela história à luz da sua cultura do século XXI, é tão imbecil quanto você diagnosticar demência, certo? Esse menino é demente, porque a criança de 2 anos não entende o porquê do Barack Obama ter autorizado e apoiado a espionagem em escala global dos países aliados. Você fala para a criança, pergunta para a criança, como pode o Barack Obama ter autorizado espionagem a nível mundial? Pergunto para o meu filho, Theo, de 3 anos. O que você acha sobre isso, Theo? E aí ele vai falar, sei lá. Aí eu diagnostico, demência, porque ele não sabe. O mesmo absurdo é você ler a Bíblia, interpretá-la do ponto de vista do século XXI e julgar Deus como um genocida. Isso é burrice, cara. Nós vamos ler um texto de guerra, que fala sobre guerra. Mas Deus nunca optou, em primeiro lugar, pela guerra. A guerra sempre foi resultado de desobediência do povo, de desobediência do ser humano, minha e sua, como é até hoje. As guerras são resultados de homens maus, de homens que fizeram más escolhas. E Deus dava ordem a respeito das guerras, porque somente através destas guerras era possível se construir a história. Naquele tempo, não existia curso de relações internacionais na faculdade, não. Diplomacia não existia isso. A diplomacia era algo muito ainda rústico, rudimentar. Política já existia, mas também a política era entendida de outra maneira, que não é entendida da maneira de hoje. A política não era separada da religião. A religião não era separada de governos. O governador, o imperador, ele tinha papel religioso, ele era um líder religioso. E isso foi durante milhares e milhares de anos. Então, interpretar a Bíblia e taxar e julgar a Bíblia como um livro de sanguinário, um livro de um Deus genocida. Cara, lê direito, entenda direito o processo da história. Nós vamos olhar para esse texto em que Deus fala para Gideão a respeito de guerra. Mas a ênfase não é isso. A ênfase que eu quero dar para você hoje não é a respeito de guerra, de nada disso. Esquece essa discussão. Eu só dei toda essa explicação para te ajudar a se separar um pouco dessa tendência a criticar essas questões. Nós vamos olhar para a história de Gideão. Gideão foi o juiz que veio após Débora. Débora foi a juíza que conquistou, através do esforço dela, da liderança dela, conquistou para o povo de Israel 40 anos de paz. O povo de Israel vivia numa região rodeada de outros povos, e esses outros povos toda hora tentavam tomar o espaço dos israelitas, tomar a cultura dos israelitas e oprimir os israelitas debaixo da sua cultura. Se você pense numa tribo indígena,
certo? Se você chegasse nessa tribo indígena e quisesse à força dizer para eles, a partir de hoje todos vocês vão ter que usar calça jeans, entendeu? E falar inglês. Você acha que esse povo ia reagir como? Eles iam sentar numa mesa e falar com você assim, não, veja bem, inglês é uma língua que veio da Europa para o Ocidente e assim, não tem nada a ver com a nossa cultura. Não, lógico que não, eles vão tacar flecha em você. Eles vão te queimar numa fogueira e te comer com farofa de tapioca. Certo? Por quê? Porque você está chegando e oprimindo a cultura deles debaixo da sua cultura. Não é assim que a gente propõe mudança para o mundo. Não é assim que a gente propõe mudança para nenhuma cultura. E naquele tempo, os povos ao redor de Israel queriam mudar a cultura de Israel desse jeito. Queriam impor coisas. E por isso as guerras aconteciam. Por isso o clima bélico se instalava. Só que acontece que Gideão nasceu num período pacífico. Débora tinha conquistado 40 anos de paz. E nesses 40 anos, durante esses 40 anos, nasceu Gideão. Gideão cresceu num período de paz. O pai dele não se preocupou em ensiná-lo a arte da guerra. Não se preocupou em ensiná-lo a se tornar um forte guerreiro. O pai dele, Joás, se preocupou em ensiná-lo a cuidar da lavoura. Eles eram plantadores de trigo e Gideão sabia cuidar do trigo, plantar o trigo, colher o trigo, malhar o trigo, que é bater as espigas de trigo para que as sementes se descolem e ele possa separar as sementes do restante e trocar as sementes por outros suprimentos que a sua família e o seu povo precisavam. Gideão era especialista nisso. Gideão foi criado num clima de paz, só que no final desses 40 anos, quando Gideão já era mais ou menos da idade média de vocês aqui, 20 e poucos anos, provavelmente, acontece que mais uma vez o povo de Israel entrou em conflito e foi oprimido por dois povos, chamados midianitas e amalequitas. Na Bíblia, os povos que são inimigos de Israel sempre têm esses nomezinhos itas. Você já percebeu isso? Midianitas, amalequitas, moabitas, eu não sei o que é, acho que eles são fã da Anitta. Foi horrível. Hoje eu não estou bem, né, pessoal? Deixa as piadas para a semana que vem. Ok, deixa eu me concentrar novamente. Isso. Eles estavam sendo oprimidos pelos amalequitas, os midianitas. E nessa opressão, como Gideão não foi criado para ser um guerreiro, o que ele fez? O que você acha que ele fez? Ele borrava as calças todo dia, né? De medo. O que ele fez? Se escondeu. E nós vamos olhar uma cena em que Gideão está... É uma cena, assim... como é que fala? É uma cena em que Gideão está escondido. Vamos ver isso daqui. Então, o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita, tá vendo Abiesrita? Joás, que era pai de Gideão, ok? Olha onde Gideão estava. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, batendo as espigas de trigo, num tanque de prensar uvas. Deixa eu te dizer, existiam dois lugares diferentes para os cultivos mais comuns daquela época, trigo e uva. Um lugar chamava lagar. O lagar era um buraco que eles abriam, ou no chão, ou eles construíam algum tipo de estrutura de pedra e faziam um grande tonel, um grande barril. E as pessoas entravam nesse buraco, ou nesse barril, e elas pisavam as uvas, e aquele caldo da uva era recolhido para fazer vinho. Então, o lugar de amassar uvas era um lugar escondido, era um buraco. Quando o cara estava lá dentro, ninguém via. Só que era o lugar de amassar uva. O lugar de malhar o trigo era no vento, era ao ar livre. Porque na hora que ele batia, assim, ó, a palha voava, a semente ficava. A palha voava, a semente ficava. Eles malhavam no lugar mais aberto. Só que o que Gideão estava fazendo? Gideão estava malhando o trigo dentro do buraco. Por quê? Porque ele estava com medo. Ele tinha medo que se ele malhasse o trigo ao ar livre, os caras vinham e roubavam o trigo dele. Ou seja, Gideão era um cara corajoso, bravo, destemido, pronto para defender o que era seu? Não.
Ele queria dar um jeito de não entrar em conflito nenhum, de não entrar em briga nenhuma, porque sabe como é, né? Eu fui criado só para cuidar aqui da lavoura, um homem simples e tal. Só que, veja bem, ele está falando aqui, ó, para escondê-lo dos midianitas. Ele estava malhando o trigo dentro do buraco para que ninguém visse, ninguém roubasse dele o trigo. Vamos seguir. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse. Gideão viveu praticamente 40 anos de paz, 40 anos de tranquilidade, de só muito trigo, muito vinho, terra de fartura, carne para comer, saindo com os amigos, todo final de semana tinha grana para ir no sushi, saía com a galera, não faltava nada, cineminha segunda-feira, só para não gastar mais, de bobeira, né? Então ele ia no cinema segunda-feira com a galera, estava de bem com a vida, 40 anos de bem com a vida. Não 40 anos, porque ele não tinha 40 anos. Mas durante esse tempo, acostumado a viver na paz, na boa, numa boa. De repente, tudo acaba, opressão, medo, ele não sabe o que fazer, não sabe segurar uma espada, não sabe pegar numa arma, ele não sabe se defender. Os midianitas cercaram o povo de Israel, estão oprimindo, estão escravizando, estão impondo sobre o povo de Israel sua cultura, sua religião. Eles quebraram o altar que o povo de Israel tinha construído para adorar a Deus e construíram um altar ao Deus Baal e forçaram os israelitas a adorarem o Deus deles. E Gideão estava nessa situação, sem querer adorar o Deus deles, mas sem querer entrar em briga também. Então ele ficava escondidinho no canto dele, malhando o trigo dele, sem incomodar ninguém. Mas aí vem o anjo do Senhor, aparece para ele. E a primeira coisa que o anjo do Senhor diz para ele é isso aqui. O Senhor está com você. Imagine, se coloque na situação de Gideão. A gente às vezes idealiza os personagens da Bíblia, sabe? A gente lê as histórias e imagina que os caras todos são aqueles atores shakespearianos, assim, né? O anjo apareceu e disse, Gideão, o Senhor está com você. Aí Gideão respondeu, Senhor. Não é assim, são pessoas normais, com diálogos normais. Por isso Gideão dialogou com o anjo do Senhor. Ele dialogou com o anjo do Senhor porque ele viu como algo natural, ok? Ele dialogou. Então o anjo do Senhor falou assim, Gideão, o Senhor está com você. Se você estivesse no lugar de Gideão, acostumado com a vida boa, de repente tudo acaba, tudo sai, medo, opressão, desrespeito, escravidão, você ia pensar o quê? Tá de brincadeira, né, amigo? Deus está comigo. Olha onde eu estou, meu filho. Eu estou dentro de um buraco, malhando o trigo. Isso aqui dá um trabalho. Você não sabe o trabalho que dá malhar o trigo dentro do buraco? Separar essa semente da palha? Meu irmão, é terapia ocupacional isso aqui. Aí você vem dentro do meu buraco aqui, né? Não está nem dentro do meu buraco, está fora do buraco, me chama. E fala assim, o Senhor está com você. Está comigo uma ova, está comigo coisa nenhuma. Se estivesse comigo, eu não estava dentro desse buraco aqui. Se estivesse comigo, eu estava bonitão lá, malhando trigo lá na montanha, com o cabelo voando no vento. O Senhor está com você. E outra coisa que o anjo diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Olha onde o poderoso guerreiro estava. No buraco. Batendo os joelhos de medo. Com medo que alguém aparecesse e roubasse o triguinho querido dele. Mas Deus não olha para você do jeito que você olha para você. Então hoje você está com seu celular, está com seu tablet, pega ele, se você quiser twittar, se você quiser facebookar, é isso daqui. Deus nos trata no presente a partir do que no passado Ele planejou para o nosso futuro. Quando o Senhor chega à presença de Gideão e diz, Gideão, o Senhor está com você, grande guerreiro. Deus não está se privando a olhar Gideão somente naquele buraco. Deus está olhando Gideão no plano que Ele arquitetou para a vida de Gideão.
Então deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Você pode estar se sentindo na pior, você pode estar se sentindo longe da realização daquilo que você quer. Fala assim, pô, eu queria casar, mas o desgramado nem aliança tem coragem de comprar. Eu queria casar, mas não vem emprego. Eu queria passar no concurso entre os 5 primeiros, mas passei em 19º. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode estar se sentindo numa situação perigosa, amedrontadora. Você pode estar se sentindo na situação pior da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O plano de Deus para a sua vida não se submete às circunstâncias. Deus trata você hoje do jeito que Ele planejou no passado para ser o seu futuro. Deus olhou para um homem no buraco com medo, escondido, olhou para ele e disse, eu estou com você, grande guerreiro. Imagina que loucura. E Deus olha para você da mesma forma que olha para Gideão. Eu estou com você, grande pastor. Eu estou com você, grande médico. Eu estou com você, grande empresário. Eu estou com você, grande missionário. Eu estou com você, grande dona de casa, grande mãe, grande pai. Eu não sei o que Deus planejou para a sua vida. Mas o que vai fazer com que você se torne uma pessoa plena não é o que você é ou o que você quer ser. Mas o que vai te tornar uma pessoa plena é descobrir quem Deus fez você para ser. E aí não importa se você vai ser Esse exemplo é ruim, cara. Roberto Justus, né? Não é bom esse exemplo não, né? Ou é? Não importa se você vai ser um cara rico, que nem o Roberto Justus, ou se você vai ser um cara simples, um pastor de uma pequena igreja, ou um funcionário de uma empresa, ou um servidor público de um determinado órgão. O que importa é se você está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Gideão, por medo, Gideão, por covardia, não estava experimentando o plano de Deus. E o que Deus fez foi simplesmente ir ao encontro de Gideão para resgatá-lo de volta para o plano que Deus tinha para a vida dele. O nome, na cultura judaica, tem grande valor. E os nomes na Bíblia constantemente têm mensagem por trás deles, por trás do nome. E o nome Gideão significa exatamente o que o anjo do Senhor disse que Gideão era, grande guerreiro. Quando o pai de Gideão, Joás, deu o nome de Gideão a seu filho, ele estava abençoando o seu filho diante de Deus, dizendo, este menino será um grande guerreiro. Acontece que Gideão trilhou um outro caminho, diferente do caminho de tornar-se um grande guerreiro. Mas quando Deus tem planos para mim e para você, você foge, mas ele chega lá um dia e fala, ei, sai daí, cara. Sai desse buraco aí, cara. Não é aí. Não é aí que você tem que estar. Não é nesse lugar. Esse não é o seu lugar. Vamos seguir na história de Gideão. Olha a resposta de Gideão. Ah, Senhor. Não. Não é, Senhor, é porque as nossas traduções ainda querem usar um português rebuscado, uma coisa erudita, entendeu? Mas se você acessar bibliafreestyle.com.br, algumas coisas vão ficar mais claras para você. Não tem ainda a versão de Juízes na Freestyle. Mas a resposta de Gideão foi assim, qual é? Tá me zoando. Só pode. Eu estou com o Senhor, eu sou um grande guerreiro. Ele diz assim, Senhor, se o Senhor está conosco, se o Senhor está comigo,
Por que que eu estou na pior? Você já fez essa pergunta? Ah, cara, todo mundo já fez essa pergunta. Eu já fiz, muitas vezes. Gideão, cara como eu e você. Ele está falando, ah, não, tá dizendo. Se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor está comigo, por que que eu estou no buraco? Por que que eu só me dou mal? Por que que os midianitas, os amalequitas, estão se dando bem em cima de mim, do meu povo, estão roubando nossas coisas, roubando nossa cultura, nos expulsando do nosso lugar? Por quê, Senhor? Se o Senhor está conosco, não era para ser assim. Era para ser diferente. Onde estão? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam? Eu já contei para vocês aqui uma vez que o povo judeu, eles têm uma coisa muito forte até hoje, chamada tradição oral. Essa tradição oral foi o que tornou capaz a escrever os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Porque a tradição oral era a história contada de pai para filho. E ela era contada com tanta precisão, os filhos eram treinados para saber cada palavra, palavra por palavra de cor. E quando logo surgiu a escrita, eles começaram a escrever palavra por palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, o judeu, para escrever a história que ele ouvia dos seus pais, e escrever isso numa pele de carneiro, que era o que era usado naquele tempo para escrever, não era papel, não existia papel, escreviam na pele de carneiro ressecada no sol. O camarada, ele tinha que tomar banho. Ele tomava banho, limpava o corpo todo, limpava, aí ele pegava a canetinha, entrava lá na salinha especial e começava a escrever. Se ele por acaso esquecesse, saísse para espirrar, para voltar, vai tomar banho. Aí tinha que tomar banho de novo, vai sentar de novo para continuar escrevendo o que ele estava escrevendo. Essa é a seriedade com que o povo judeu encarava a escrita da história do seu povo, da história de Deus. Por isso, a Bíblia é o livro, hoje, colocando do lado de outros livros antigos, outros livros da antiguidade, como Ilíada e outros documentos, a Bíblia é o livro com o maior número de cópias antigas disponíveis e, ao mesmo tempo, o livro com o maior nível de similaridade entre as cópias. Pra você ter uma ideia, agora não vou lembrar o nome do livro, mas um desses livros famosos da antiguidade, não sei se é Ilíada, não sei. Só existem no mundo 6 cópias. E se você ler as 6 cópias são diferentes. Eles escolheram uma, e eles determinaram, não, essa é que é verdadeira. A Bíblia tem disponível mais de 25 mil cópias dos textos. E tem menos diferença entre o que foi escrito do que as 5 cópias do outro texto. Ok, mas eu estou te contando essa curiosidade para dizer que aqui Gideão estava citando o que ele, como judeu, ouvia desde pequeno, as histórias. Do que Deus fez, Deus criou todas as coisas, Deus livrou o povo do Egito, e aí no deserto, quem assistiu o Príncipe do Egito viu isso, né? No deserto abriu o mar, no deserto tirou água da rocha, no deserto caiu maná, que era uma comida que caía do céu e tal. E ele estava dizendo para Deus, onde estão essas coisas que você fez? Porque até agora, meu amigo, só estamos lascados. Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Onde estão essas coisas? Onde estão? Mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas, nas mãos de Midian. Nós temos uma tendência a olhar para as circunstâncias. Quando elas são boas, nós estamos bem.
Quando elas são ruins, nós ficamos mal. Ok, eu não estou dizendo para você que você agora tem que bater o mindinho no canto da mesa, né? E falar, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Não, ninguém faz isso, eu não faço isso, ok? As circunstâncias da vida são ruins, a nossa reação é ruim. Mas a gente não pode deixar que a circunstância ruim domine quem nós somos, como nós enxergamos a Deus. Circunstâncias ruins acontecem na vida de qualquer pessoa. Seja ela alguém que crê em Deus, seja ela alguém que diz, dane-se. Coisas ruins acontecem para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A grande diferença não é se temos ou se não temos períodos ruins na nossa vida. A grande diferença é se nós nos rendemos às circunstâncias ruins ou nos vendemos às circunstâncias boas. Porque o povo de Israel tinha mania disso. Quando estava ruim, brigava com Deus. Quando estava bom, esquecia de Deus. Eu não sei como é que é você, mas eu sou bem parecido com esses caras. Quando tudo vai mal, eu fico com raiva de Deus. E quando tudo vai bem, esqueço de Deus. E Gideão é como a gente. Gideão está tudo mal, ele estava com raiva de Deus. Deus está comigo? Está nada, está coisa nenhuma. Se tivesse comigo, estava tudo bem, está tudo mal, então não está comigo. O Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. Gideão está olhando para as circunstâncias, mas Deus não, ele não se limita às suas circunstâncias de vida. Na verdade, ele usa as suas circunstâncias de vida para conduzir a sua vida para onde ele planejou. Vamos seguir. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, que força Gideão tinha? Por isso eu disse no início que o problema de achar-se especial não é o fato de você ser especial, que você é especial. O problema é você achar que é por sua causa. Quando eu fiz meu perfil no Facebook, tinha lá, para eu me descrever. E aí eu ponho essa minha descrição em todos os meus perfis de rede social. Eu escrevo assim, eu sou um cara legal, mas isso não tem nada a ver comigo. É isso mesmo. É assim que eu me sinto. Eu me sinto um cara, gente boa, gente fina, um cara legal, mas isso não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Deus faz na minha vida. Com o que Deus fez, faz, e eu sei que ainda fará muitas coisas na minha vida. Eu me acho um cara legal, é bom ter uma boa autoestima. Mas, cuidado, porque você tem que saber que não se trata de você, se trata de Deus em você. Mas Deus está falando assim para Gideão, Gideão, com a força que você tem, cara, vá libertar Israel das mãos de Midian. Você está reclamando aí que eu não estou com você porque vocês estão na mão de Midian. Eu estou dizendo para você, levanta onde você está e com a força que você tem aí, ó, você vai libertar o seu povo de Midian. Para de reclamar da vida, cara. Para de se ver como vítima de tudo. Toma as rédeas da sua vida e faz alguma coisa para mudar a sua situação. E é o que Deus fala para mim e para você hoje. Para de reclamar da sua vida. Para de choramingar. Para com isso. Levanta do buraco que você está, meu irmão, e muda a sua situação com a força que você tem. Do jeito que você está, mesmo fraco do jeito que você está, levanta de onde você está e faz alguma coisa sobre a sua situação. Vai libertar seu povo das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Está vendo que a questão não é Gideão? Ao mesmo tempo que Deus diz, vá com a sua força, Ele diz, sou eu que estou te enviando. A realização de um homem, de uma mulher, não está em quem ele é. Está na relação de quem é Deus com quem ele é. Você sem Deus não pode nada, não alcança nada, mesmo que tenha muitas coisas. Mas o tudo que você tem é nada. Sabe por quê? Porque você vai transformar tudo que você tem em tudo quando você tem convicção que o tudo que você tem foi dado por Deus. Ou seja, o tudo que você tem é parte do plano de Deus para a sua vida, hoje e para frente. Hoje e a partir de hoje.
aí sim, o tudo ou pouco que você tenha ganha sentido. E o que eu e você precisamos não é ter muito. O que eu e você precisamos é o que temos fazer sentido. O que eu e você precisamos não é ser muito, como os participantes do Big Brother parece que desejam. Ser muito. A questão não é ser muito. A questão é ser quem você foi criado para ser. É isso que vai te dar plenitude. É isso que vai te dar sensação de satisfação. E é isso que Gideão precisava descobrir. Gideão precisava descobrir isso. Então, a pior reação, se quiser tuitar, a pior reação à pior circunstância não pode impedir o melhor plano do melhor autor. Vou corrigir esse plural. A pior reação, a pior circunstância não pode impedir o melhor plano do melhor autor. Mesmo que você esteja na pior, mesmo que a sua reação seja a pior reação, na pior das circunstâncias, ainda assim, isso não é capaz de impedir o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer te resgatar. E se você está aqui hoje, se você veio aqui hoje para este encontro, eu tenho certeza que Deus tem a mesma intenção com a sua vida como tinha com a vida de Gideão. Tirar você de onde você está para você viver o plano que Ele tem para a sua vida. E aí Gideão responde o quê? Deus fala, vai com a tua força, sai desse buraco, meu filho, muda a tua história. Você tem que ser agente da sua história e não vítima da sua história. A resposta de Gideão é, Senhor, não sabe de nada. O Senhor não sabe de nada. Senhor, como eu posso libertar Israel, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Senhor, eu não fui criado para esse negócio, não. Eu fui criado para malhar trigo. Eu não fui criado para bater em soldado. Eu fui criado para bater no trigo. Eu não sei bater em outra coisa se não for no trigo. Senhor, como eu vou libertar Israel? Como é que eu posso? Senhor, o Senhor não sabe quem que você está falando? Não, você está falando com Gideão. O cara mais medroso, covarde, prefere ficar dentro de um buraco do que encarar as circunstâncias da vida. Eu sou o homem avestruz, Senhor. Quando as coisas me assustam, eu enfio a cabeça dentro do buraco. E finjo que estou em segurança. O avestruz é o bicho mais burro que tem, né? Ele acha que a cabeça dentro do buraco protege ele de tudo. Aquele corpão do lado de fora, né? E a cabeça dentro do buraco. Quando eu era pequeno, eu tinha medo. Eu fiquei com medo uma época, porque umas mulheres foram orar lá na minha casa, e elas viram uns trem dentro da minha casa, uns negócios esquisitos. E eu fiquei ouvindo elas falando do negócio. Ele está assim, ele está assado, ele está olhando para a gente e rindo da nossa cara. E eu ficava imaginando aquela cena assim, do capeta. Tipo o Michael Jackson no final do clipe, assim. E aí eu fiquei um tempo com medo desse negócio. Aí como é que eu curava meu medo? Eu deitava na cama de noite e me cobria todinho, só deixava o buraquinho do nariz, assim, para respirar. Só para respirar assim o buraquinho do nariz. E assim eu achava que eu estava protegido. Certo? Gideão é a mesma coisa. Gideão está no buraco, escondido de todo mundo achando que está protegido. Não está. Você não está protegido quando você se esconde da sua realidade. Você está protegido quando com Deus você encara a sua realidade. Aí você está protegido. Meu clã, Gideão olhando para as circunstâncias. Deus, como é que eu vou libertar meu povo se a minha família é a menos importante? Todo mundo, pessoal simples, do interior, lá de Divino. A gente veio do interior de Minas Gerais, acostumado só a comer queijo, né? E tal. Como é que o senhor quer que a gente faça esse negócio todo? Ser presidente do BRB? Senhor, o que é isso? Que plano é esse? É piada com a Thaís aqui que trabalha no BRB, viu gente? Que ela veio lá de Divino, interior de Minas Gerais. Gideão está falando assim, Senhor, minha família é menos importante da minha tribo, que é a tribo de Manassés. A minha família é menos importante e ainda mais, da minha família, eu sou o mais sem graça.
entendeu? Eu não malhei, eu não tomei whey protein, entendeu? Eu não sei, eu não fiz nem judô quando era criança, Senhor. Entendeu? Como é que eu vou libertar meu povo desse negócio todo? Não tem como. Ah, Senhor, deixa esse negócio para lá, me deixa no meu buraco. Isso é tão comum entre nós, sabia? Você acha ruim estar no buraco, mas quando Deus, diretamente ou através de alguém, diz para você, ei, tá no buraco, cara, faz alguma coisa. Aí você fala assim, não, deixa aqui. Mexe com isso não, cara. Já acostumei, já. Tá bom, deixa quieto. Não vou mexer com isso não. Deixa isso, fica quieto. É assim que o Gideão estava falando. Senhor, deixa quieto, sabe? Eu estava aqui, tudo bem, eu reclamei, eu falei mesmo, cadê o Senhor e tal, não sei o quê. Mas assim, já que eu tenho que sair, já que eu tenho que me envolver, então assim, deixa esse negócio pra lá. Deixa isso pra lá. Você quer twittar? Não confunda limites com limitações. Deus estabelece limites. Os limites que Deus estabelece não são para te limitar no sentido de te impedir de viver. Os limites que Deus estabelece para a minha vida e para a sua vida é para te potencializar. É para você não perder tempo com besteira. Para você não ficar correndo atrás do próprio rabo. Para você não ficar andando em círculos. Quando Deus diz, vai por aqui, não faz isso, deixa disso, pega isso. E quando Deus dá os limites para você, Ele não está te impedindo de viver. Ele está potencializando a sua vida. Ele está tornando a sua capacidade de viver muito maior do que sem Ele, ou sem os limites dele. Agora, existe uma grande diferença entre limites e limitações. Você e eu não podemos deixar que limitações nos impeçam de realizar o que Deus tem para a nossa vida. Mas precisamos conhecer os limites que Deus estabeleceu para fazer da nossa vida a melhor vida possível. Então não confunda limites com limitações. Gideão confundiu isso. Gideão falou, não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque eu sou de uma família pequena, eu sou o menor da minha família, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, então isso não é comigo. Às vezes Deus tem um chamado para a sua vida, tem uma vocação linda para a sua vida. Você que já está acostumado com isso, você é crente, você é cristão. Deus tem um chamado para a sua vida e você fica, não é comigo não, isso, sabe por quê? Não, isso... Eu não. Eu não, Deus. Outro, eu não. E aí você está confundindo limite com limitação. Então não deixe que as limitações te impeçam de viver o que Deus tem para a sua vida. Mas conheça os limites que Deus deu para a sua vida, para que você torne a sua vida o potencial maior que ela pode, chegar. Vamos caminhar para o fim. Este é o último versículo, a última parte do texto que nós vamos ler juntos hoje. Diz o Senhor, diz o anjo do Senhor, representando a presença de Deus diante de Gideão. Eu estarei com você. Mais uma vez quero lembrar para você que a chave não sou eu, a chave é a minha relação com Ele. Deus está dizendo, eu estarei com você. Enquanto eu estiver com você, você vai realizar as coisas que você nem imagina ser capaz de realizar. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você, Gideão, do jeito que você é, menor na sua família menor na sua tribo, no buraco onde você está, você vai sair desse buraco, Gideão. E deixa eu te dizer uma coisa, você derrotará todos os midianitas, esses caras que fazem você se pelar de medo, você vai derrotar todos eles como se fossem um só homem. E aí eu quero te instigar a ler a história. Você abre lá, qualquer Bíblia que você tiver na sua casa, você procura lá o livro de Juízes, você abre Juízes capítulo 6, você lê a história de Gideão, e você vai ver o que Gideão fez depois que ele saiu desse buraco. Meu amigo, Gideão foi o cara. Não por causa dele, mas por quê? Deus estava com ele. Porque ele ouviu Deus dizendo e humildemente disse, sim, eu quero isso, Senhor. Então eu vou.
foi tão humildemente não, porque ele pediu um monte de prova para Deus antes. Você vai ver na história. Mas no fim ele aceitou. No fim ele entendeu que Deus tinha um plano para ele, e o plano que Deus tinha para ele não era ficar reclamando da vida dentro de um buraco. O plano que Deus tinha para a vida dele era realizar um grande feito, libertar o seu povo das mãos da opressão. Hoje, meu convite para você é, se você está se sentindo preso, correntado, emburacado, meu convite para você hoje é ouvir essa palavra como uma palavra que Deus tem para a sua vida, dizendo, ei, sai daí, cara. Para de reclamar da sua vida e começa a agir para a mudança. Começa a ir em direção que eu tenho colocado no seu coração como plano para a sua vida. Aceita o meu chamado, aceita a minha convocação, não tenha medo, não crie desculpas, trabalhe, se entregue, toma na mão o que você tem para fazer, e o que você vai fazer é muito maior do que você mesmo. Muito maior do que você mesmo. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Senhor, eu estou aqui com alguns jovens nesta noite que eu sei que vieram aqui, não pelo acaso, mas vieram aqui porque o Senhor, eu creio sim, o Senhor os trouxe hoje. Da mesma forma que Gideão estava lá naquele buraco, achando que ninguém iria encontrá-lo, ninguém ia incomodá-lo, ninguém ia amedrontá-lo, o Senhor foi lá onde ele estava, escondido de todo mundo, e o resgatou de uma vida de reclamação, de uma vida de ingratidão, de uma vida de indisposição para a realização de um feito fantástico. Gideão foi libertador, ele libertou o seu povo. E quando eu olho para Gideão, eu vejo Jesus, Senhor. Eu vejo o Deus que deixou a sua glória, veio a esta terra, aceitou ir até a cruz. A situação mais deprimente que alguém poderia chegar, ele aceitou chegar lá para sair de lá e ter o seu nome acima de todo nome, o nome de Jesus. E a tua palavra diz isso. Que ele se fez servo, se fez homem e aceitou a morte, morte de cruz. E porque ele aceitou essa morte, morte de cruz, ele aceitou a sua missão, Deus colocou o seu nome acima de todo nome. E um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, dizendo, Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor dos senhores. E a tua palavra, antes de contar essa breve história a respeito de Jesus, ela diz, seja a atitude de vocês a mesma que foi de Jesus. E hoje, nós olhamos para Gideão, olhamos para Jesus, e eu entendo que o seu convite para cada um de nós é que a nossa atitude seja semelhante a desses dois homens. De abrirmos mão de nós mesmos, abrirmos mão da nossa reclamação e aceitarmos a posição de agentes da nossa própria história. Num relacionamento contigo, transformando aquilo que é triste, aquilo que é amedrontador, aquilo que é oprimido em algo fantástico, em uma grande realização, em um encontro verdadeiro com a plena satisfação que eu posso ter, que cada um que está aqui pode ter também. Que hoje, Deus, corações aqui presentes dos jovens estejam dispostos a se entregar a Ti, se entregar nas Suas mãos e dizer, Senhor, eu quero os Teus planos, eu quero o Teu chamado, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida, nada mais do que isso. Hoje eu vou parar de reclamar, hoje eu vou parar de inventar desculpas para não ter um relacionamento contigo, eu vou parar de inventar desculpas para não aceitar o Seu convite para a minha vida, eu vou parar de reclamar de tudo e usar isso como uma desculpa para não ser quem o Senhor quer que eu seja. Hoje eu quero ouvir o Senhor e quero me tornar aquilo que o Senhor planejou que eu seja. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor receba
esses corações abertos dessa maneira na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.